Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua família, que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre os seus. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas em 52 dias, através da liderança de um homem de Deus, determinado, focado, aquelas muralhas foram restauradas, milagrosamente. Deus restaura, Deus muda. Quando nós nos lançamos no Senhor, nós cremos no seu poder, Ele é conosco. Ele muda. Não existe algo que o Senhor não tenha poder de mudar. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo é pequeno para Deus. Talvez você está aí e pensa, não, isso é muito grande. Não, nada é grande para Deus. Deus é grande, tudo é pequeno. Tudo é pequeno para Deus. Se você se voltar para Ele, Ele te abençoa. Ele honra. A unção que está nesse propósito é sempre de restauração, reconstrução, restituição de vida. É uma grande oportunidade para recomeçar. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias e o clamor dos 52 dias. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha, busque o Senhor, se lance nessa fé. E se você está, se aprofunde, cresça, permaneça. Busque a Deus com toda a força e Ele vai te responder. Olha o que diz aqui, em Atos 7, vamos ler do 51 em diante. O povo rebelde, obstinado, inflexível, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quem disse isso, Estevão? Ele começou falando que o Deus de glória havia aparecido a Abraão. E Abraão creu. E ele estava numa situação nada fácil, porque ele pregava a palavra com autoridade. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O seu rosto resplandecia diante das pessoas. E o ódio daqueles religiosos, porque eu já falei que pessoas religiosas são cruéis. O ódio era tão grande que aqueles homens que se apresentavam como de Deus pagaram para 2 testemunhas mentirem contra Estevão, que ele teria blasfemado contra Moisés e contra Deus. Eles pagaram para aquelas testemunhas testemunharem algo falso, mentiroso, que nunca tinha acontecido. Para quê? Para calar o Estevão. Para terem um motivo, um meio de pegá-lo. E eram homens que se apresentavam como de Deus. E acreditavam, porque o próprio Senhor Jesus tinha dito isso antes de morrer, que dias viriam que os cristãos seriam mortos e os que fizessem isso, matassem, iam achar que estariam servindo a Deus. Está escrito assim. Matar os cristãos era uma maneira de mostrar fervor,
agradar a Deus, prestar culto a Deus. Jesus disse isso. Para você ver o nível de cegueira, para onde o diabo leva as pessoas. Às vezes a pessoa acha que tá servindo a Deus e ela está tão cega. Ela se convence, ela mente para si mesma, ela engana a si mesma e faz coisas que Deus reprova, mas ela se convence que ela está fazendo para Deus, ela está agradando a Deus. E eles foram até ele e disseram, você fez isso? Mas eles sabiam que ele não tinha feito. E ele começou a contar toda a história de Israel. Ele discorreu a história inteira de Israel, começando por Abraão, que o Deus de glória apareceu a Abraão. E foi falando. E aqui ele disse, vocês são pessoas rebeldes, inflexíveis. Vocês têm resistido ao Espírito Santo. Vocês são rebeldes, está aqui, ó, obstinados. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Coração duro, ouvidos. Não estão abertos a ouvir. Vocês resistem ao Espírito Santo. Tem um grande número de pessoas que têm vivido assim. Porque a religião, ela endurece os corações e os ouvidos. E muitas pessoas têm vivido assim, de forma obstinada, inflexível, são rebeldes de coração e de ouvidos. A palavra não entra como tem que entrar. Porque eles estão cheios de si mesmos e de uma religiosidade, de uma cegueira. E não é falta do Espírito Santo falar. Não é. O Espírito Santo fala, mas resistem ao Espírito, porque não querem abrir mão daquilo que está dentro deles. Como essas pessoas. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? É o que ele estava dizendo. Vocês sempre perseguiram. Sempre perseguiram. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Porque eles se apresentavam como pessoas que cumpriam rigorosamente com as leis de Deus. Mas, na verdade, eles faziam aquilo que era conveniente para eles. E aquilo que não era. E quando eles eram contrariados, eles faziam isso, eles perseguiam, eles injustiçavam, eles não cumpriam coisa nenhuma. Porque quando você faz o que é conveniente para você, isso não é servir a Deus. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Porque é isso que acontece com pessoas que não suportam a verdade. A verdade está sendo pregada, mas ele está ficando, ele fica furioso. Ele começa a ranger os dentes. Porque ele não aceita aquilo. Quando Estevão foi falando, quem você pensa? Na verdade, na cabeça deles, era exatamente isso. Quem você pensa que é? Porque ele era um jovem cristão. E eles se julgavam tão entendidos, conhecedores de tudo, ensinavam sobre Deus. Eles, sim, eram de Deus, conheciam a Deus. Eles eram. E quando Estevão falou a verdade para eles, contando toda a história de Israel, e mostrando a mentalidade deles, a hipocrisia deles, eles não suportaram. E a Bíblia diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, quando foi elevado e glorificado, ele se assentou à direita do Pai, mas aqui, nessa situação. Que era realmente, ali estava findando tudo relacionado à lei. Tanto que nós vemos isso, que
logo na frente nós vemos a salvação do etíope. Nós vemos, e o etíope veio de onde? De Cã. Ali é a prova de que nenhuma maldição mais tinha poder. E Cã foi um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado. E os cananeus, os egípcios, todos, Cã quer dizer quente, né? De países quentes, guerreiros. Aquelas pessoas que vieram de Cã, que carregavam aquela maldição, agora, se crescem no Senhor, eram salvas, e ele foi salvo. Aí nós vemos o outro que representa, que veio de um dos filhos de Noé, Sem, que eram os semitas. O Paulo, nós vemos a conversão de Saulo, que aqui nós vemos nessa passagem também. Ele estava lá na morte de Estevão. E depois nós vemos aqueles que vieram de Jafé, que foi um dos filhos de Noé. Então, a salvação dos 3 filhos, ou seja, de todos os povos. Agora, quem cresce no Senhor seria salvo, que foi Cornélio, italiano, que era o centurião romano. A representação ali de todos os povos. Cã, Sem, Jafé. Isso é muito forte. Quer dizer, qualquer um, independente de raça, tribo, cor, que cresce no Senhor, seria salvo. Quer dizer, ali ele não era mais o rei dos judeus. Ele estava em pé. Ali ele se levantou diante daquela situação. Porque você vê aqui, ó, mas eles taparam os ouvidos. Porque até aqui nós vimos a luta para que eles ouvissem, mas era uma dureza, uma religiosidade. Eles não queriam ouvir, eles taparam os ouvidos. E é o que tem acontecido com tantas pessoas. Elas têm ouvido, mas elas tapam os ouvidos, porque elas não aceitam. Elas se fecham de todas as maneiras. A palavra está lá, o Senhor está falando, mas elas não são capazes de abrir mão daquela religiosidade, da cegueira, de uma ignorância acerca da verdadeira fé. E estão fazendo coisas que o Senhor reprova totalmente, mas se apresentam como estou fazendo para Deus. Não, isso é para Deus. Como para Deus? Quantas pessoas que têm feito coisas absurdas que a palavra reprova, mas elas acham que elas estão servindo a Deus dessa maneira, que elas estão prestando serviço a Deus, que elas estão cultuando a Deus, que elas estão agradando a Deus. Não. Eles aqui, matando Estevão, na cabeça deles, eles estavam cultuando a Deus. Como o próprio Senhor Jesus tinha dito lá atrás, antes de morrer, que chegaria dias e que eles seriam mortos, e quem fizesse isso pensaria que estaria prestando um culto a Deus. Talvez você está fazendo tudo contrário à palavra, mas na sua cegueira religiosa, você acha que você está prestando um culto a Deus, que você está agradando a Deus. Mas Deus não está no ódio, na perseguição, na crítica, no julgamento. Deus não está nisso. Entendeu? Deus não está nessas coisas. Deus não estava aqui. Mas esse povo achava que Deus estava. Porque eles taparam os ouvidos. Porque eles não queriam ver a verdade. Porque eles estavam dominados por legalismo.
por uma religiosidade cega, uma religião fria, vazia. É só isso que eles faziam. Eles praticavam uma religião fria e vazia, baseada em rituais. Entendeu? Em rituais. Estavam longe de Deus. Achavam que estavam fazendo tudo para Deus, mas Deus não estava em nada do que eles estavam fazendo. Porque o que eles faziam era isso, era exatamente isso. Resistiam ao Espírito Santo e tapavam os seus ouvidos para a verdade. Mas taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? O que veio, que eu acabei de falar. Que se converteu. Depois nós vemos, no capítulo 9, ele se convertendo. A conversão dele. Aqui ele achava que ele era a pessoa mais convertida, mais espiritual da face da terra. Como ele mesmo disse, eu fui filho de fariseu, fariseu dos fariseus. É como se dissesse assim, o músico dos músicos. Sabe? Então ele era um prodígio, uma esperança. Alguém assim, que todo mundo havia depositado uma confiança absurda e uma grande promessa em Israel. Porque ele se julgava zeloso, e ele era mesmo zeloso da lei, e ele prendia, ele tinha aquele cuidado. Nós vemos quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele tinha ido até o sumo sacerdote pedir cartas, porque se ele encontrasse homens e mulheres, encontrasse cristãos, que ele pudesse prender. Então ele respirava ameaças contra o povo de Deus. E ele tinha certeza que ele servia a Deus. Ele tinha certeza que ele era de Deus. Que ele é que era de Deus. Com aquela mentalidade baseada apenas no conhecimento da letra. Como ele disse mesmo, a letra mata e o espírito vivifica. Mas ele achava que ele conhecia Deus porque ele conhecia a letra, porque ele combatia o cristianismo e defendia a lei com unhas e dentes, porque ele matava, ele prendia e estava ali consentindo na morte daquele homem santo. As roupas do Estevão que eles arrancaram, colocaram nos pés dele. Ele estava lá como uma autoridade, possivelmente, todo mundo ali esperando mesmo a permissão dele, né? E ele ali só olhando, como que façam, né? Derrubem com esse homem, acabem com ele mesmo, porque o que ele faz não está certo, mas o que nós fazemos é que está certo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha a diferença do convertido que conhece a Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Quando tudo aquilo estava acontecendo, ele viu o Senhor em pé. Ele não estava mais sentado. Ali ele se levantou. Para um novo tempo. Para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor só se fortaleceu. E a igreja do Senhor não se fortalece com religiosidade. Porque o próprio Paulo falou disso, sobre isso. Aqui, ó, o que eles fizeram com Estevão, tentando acabar com a igreja do Senhor, porque Estevão foi a igreja do Senhor. Não pôde acabar com a igreja do Senhor, muito pelo contrário. Mais tarde, o próprio Saulo, que se tornou Paulo, gemeu pela obra do Senhor. Porque agora ele passou a entender o que realmente era servir a Deus. Antes ele achava que servia a Deus, mas quando ele se converteu,
que é o que precisa acontecer com muitas pessoas que só têm vivido uma religião. Aí ele entendeu o que era servir a Deus, e aí ele gemeu pelo Evangelho, e se gloriou até nas lutas, nas tribulações, nas dores, nas perseguições. Mas antes, tudo que eles faziam, inclusive o Saulo, era tapar os ouvidos. Será que é isso que tem acontecido com você? Você tem resistido ao Espírito Santo? Tem tapado os ouvidos? Você pratica uma religião e acha que você, à base do seu conhecimento e do seu legalismo, dessa sua visão, como o Estevão falou, rebelde, obstinada, você está servindo a Deus? Será que você não está como o Saulo, que achava que estava cultuando a Deus e mais tarde entendeu que nunca tinha conhecido a Deus, que nem sabia quem era Deus? O Deus verdadeiro, não. Ele conhecia um Deus da religião, o Deus dos rituais. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Muitas pessoas conhecem o Deus da religião, dos rituais. Muitas pessoas têm vivido de forma legalista, de forma hipócrita. Até hoje não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Não resista ao Espírito Santo, porque Ele está falando com você. O etíope não resistiu ao Espírito Santo, muito pelo contrário, quando ele foi chamado, ele quis, ele amou o Senhor. Paulo também, quando ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Cornélio, que sede pelo Senhor. Que sede. E você vê, o Pedro, Deus teve que dar uma visão para ele, porque ele tinha uma visão fechada em levar o evangelho para pessoas como Cornélio, o italiano. E ele teve que quebrar aquilo na vida dele. Ele teve que adquirir uma visão diferente. Porque até então, ele via tudo aquilo como imundo. E o Senhor teve que dar a ele uma visão para que ele fosse lá pregar para o Cornélio, o centurião romano. A palavra está aí para nos ensinar. Abandone a religiosidade, o legalismo, essa forma rebelde, obstinada, inflexível de viver. Busca conhecer a Deus verdadeiramente, se converta a Ele, se volte para Ele, se humilhe diante dEle, não resista ao Espírito Santo, não tape os seus ouvidos, se volte para o Senhor. Essa palavra é para você, que talvez acha que conhece muito a Deus e se gaba disso, do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus anos, e o Senhor está dizendo, você precisa se converter. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.
Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama e oro para que ela se vista dessa mensagem, que cale fundo o coração dela e que cause um impacto e uma transformação. Abençoe lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro. Eu peço que vidas sejam alcançadas e transformadas, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos e sabemos que quem planta, colhe. Quem planta nesse programa quem tem plantado aqui tem sido abençoado, tem testemunhado isso, porque realmente é uma boa terra. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo alcançadas, abençoadas e que essa palavra tenha entrado de forma revelada, iluminado os olhos de cada um, o coração de cada um, os olhos do entendimento de cada um. Obrigada por tudo, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar às 9, graças a Deus, com a reunião das primícias e o clamor dos 52 dias. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha, vamos ficar muito felizes com a sua presença. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.